Olá, irmãos e irmãs. Esse é o nosso quarto vídeo dessa segunda semana de oração. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E vamos continuar da história que estávamos falando. Tínhamos parado sobre a figura de Jacó, que é o filho que recebeu a primogenitura, mesmo sem ser o filho primogênito. A figura de Jacó era a figura de um homem simples. Ele era manso, ele era tranquilo, ele gostava de ficar em casa com a mãe dele, com a mãe Rebeca. Ele obedecia em tudo a Rebeca, buscava imitar as virtudes de Rebeca, que era uma mulher muito virtuosa. Então ele buscava fugir das más companhias, estando em casa com ela também. Ele fazia tudo em obediência e em agrado à mãe dele, que era uma pessoa muito virtuosa. E ele tinha aparência fraca também, ele era um homem não muito forte, como era Esaú, no caso de Esaú, que era um guerreiro também. Então, essa figura de Jacó é a figura dos predestinados, é a figura dos filhos de Maria também, que a obedecem. Jacó era tão interessante que ele não julgava o que a mãe dizia. Então, por exemplo, quando a mãe falou para ele, faça 2 cabritos, prepare 2 cabritos, ela pediu 2, não 1, para Isaac. Ele preparou 2. Ele não perguntou assim, mas mãe, é só 1 que eu tenho que preparar, porque meu pai é só 1, ainda é um homem velho, então por que eu tenho que preparar 2? Bem, ele não perguntou isso. Ele fez exatamente como a mãe tinha pedido. A mãe pediu 2, ele preparou 2. Sem perguntar o porquê. E quando mesmo assim ele precisou perguntar o porquê, quando ele tinha dúvida, ou seja, até nas dúvidas ele consultava ela, nas dúvidas maiores, como foi, por exemplo, no momento de receber a bênção, ele acreditou nela, porque ele perguntou para ela, mãe, se eu fizer dessa forma, e se eu receber a maldição do meu pai, se Isaac me amaldiçoar em vez de me abençoar, se eu enganar ele e ele me amaldiçoar, ela disse para ele assim, confia, que a maldição eu recebo, se for o caso dele te amaldiçoar. E ele simplesmente obedeceu à mãe. Ele perguntou o que aconteceria, ela disse que receberia, que tomaria a frente dele nesse caso, e ele confiou nela também. E os predestinados, os consagrados a Nossa Senhora, eles são semelhantes a Jacó, que é essa figura que Deus coloca na Bíblia para mostrar como devemos ser. Os consagrados à Virgem Maria são pessoas, ou seja, como Jacó, que gostam de ficar em casa. O que seria isso na realidade espiritual? São pessoas que olham muito interiormente para si mesmas para mudarem os seus pecados, para se arrependerem dos seus pecados, para crescerem nas virtudes, ou seja, vivem em casa, vivem no interior. E a riqueza de Maria está no interior dela, pela pureza dela, pelas virtudes que ela recebeu de Deus, pelas graças que ela recebeu de Deus e que ela vivia diariamente. Então são pessoas que vivem em casa, que vivem no interior, mudando o seu interior, se preocupando mais com isso do que com as exterioridades. Em segundo lugar, os consagrados à Virgem Maria a amam de verdade, ou seja, entregam tudo o que têm. Jacó entregou 2 cabritos para Rebeca, preparar para Isaac. O que Maria pede para nós entregarmos a ela? O nosso corpo e a nossa alma, porque ela vai preparar para Deus. Ela vai transformar para Deus, ao gosto de Deus, a nossa carne e a nossa alma, o nosso corpo e a nossa alma, de forma que sejamos santos e irrepreensíveis diante de Deus. O terceiro ponto que os consagrados vivem, desse comportamento dos consagrados, é a submissão a Maria. Se colocam submissos
às vontades de Maria, se colocam submissos aos cuidados de Maria, entregam todos os seus afazeres, entregam todas as suas dúvidas, tudo o que tem nas mãos de Maria, assim como fazia Jacó com Rebeca, porque Maria conhece o coração de Jesus, conhece o coração de Deus, sabe como agradá-lo. Os submissos a Maria querem agradar, senão a Jesus, com a sua vida e com essa submissão a Maria, como fez Jesus durante 30 anos de sua vida, dos 33 que ele ficou aqui conosco, para vivermos, que Jesus é o caminho, para vivermos esse mesmo Jesus, ou seja, esse mesmo caminho que é Jesus, nos consagrando também a Maria, para aprender dela. E aprendendo dela nessa submissão, assim como fez Jacó, ele recebeu a primogenitura por essa submissão que ele tinha a Rebeca, por essa submissão que ele tinha àquela que conhecia o coração do pai dele, que é Isaac na história. No nosso caso, real, é o nosso pai que está no céu, ela conhece o coração de Deus. Outra coisa também foi nas bodas de Caná, o primeiro milagre de Jesus, ela conhecendo o coração de Jesus, Jesus mesmo dizendo a Maria: mulher, isso compete a nós, a minha hora ainda não chegou. Algumas traduções até colocam: mulher, o que há entre mim e ti? A minha hora ainda não chegou. E ali ela coloca o que há entre ele e ela, né? A submissão, né? E ela entende o coração de Jesus. Então os servos de Caná se colocaram submissos a Maria, não a Jesus. Reparem bem, ela disse para os servos: fazei o que ele vos disser. Não foi Jesus que disse nada para eles. Eles, obedecendo a voz de Maria, alcançaram de Jesus o primeiro milagre público. O quarto ponto do comportamento de um consagrado é a confiança em Maria, nem não em si mesmos, porque Esaú confiava em si mesmo, nas suas próprias forças. Jacó confiava na sua mãe, e nós, os servos de Deus, os cristãos, devemos confiar em nossa mãe, né? A gente sabe também que a nossa mãe é a igreja, mas a imagem perfeita da igreja, a vida perfeita da igreja é Maria, a esposa perfeita de Cristo é Maria, e nós devemos ser esposa de Cristo. Então devemos aprender dela, devemos confiar nela e não em nós mesmos. A gente sabe que antigamente, né, as pessoas tinham, no Antigo Testamento, viver no seio de Abraão, vamos dizer assim, né? Tinha uma expressão semelhante a essa. E muito mais é agradável a Deus viver no seio de Maria, porque o próprio Cristo viveu ali. E, finalmente, o quinto comportamento de um consagrado, semelhantemente a Jacó, é a imitação de Maria. Nós, consagrados, devemos imitar Maria nas suas virtudes, imitar o caminho de obediência que ela fez a Deus, o caminho de escravidão que ela tem para com Deus, para crescermos verdadeiramente naquilo que mais agrada o coração de nosso Senhor. E nada melhor, como nessa segunda semana a gente emprega essas orações que a gente faz para conhecer mais a Maria, isso está no Tratado da Verdadeira Devoção, a gente buscar cada vez mais conhecer a Maria, conhecer como ela é, pelo Espírito Santo, ter essa graça de aprofundar nisso, de como é Nossa Senhora. E que assim seja, meus irmãos. Amém. Nesse dia de hoje, foi abordado os números 191 até o 200 do Livro da Verdadeira Devoção. Então, deem uma lida, aprofundem-se no conteúdo e não esqueçam de rezar o terço. Não estamos colocando no final, porque cada um tem que rezar o seu próprio terço. Rezar o terço todos os dias. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito de sabedoria, tende piedade de nós.
Espírito de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito de ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito de caridade, tende piedade de nós. Espírito de alegria, tende piedade de nós. Espírito de paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador de nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda a presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Santo, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Stella.
Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada celeste, feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dai-nos paz e quietação. E o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinto nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dai-nos uma vida pura, põe-nos uma via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três um louvor. Amém.